Graça e paz. Amém. A todos vocês. Quando eu me encontro no meio de tantos pastores, eu gosto de avisar que eu sou uma ovelha. Tem ovelha e tem ovelha, né? Mas eu não sou pastora, o meu ministério é ministério de ensino e eu vou ensinando aquilo que aprendo. E Jesus Cristo disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando aquilo que vos tenho ensinado. Então, à medida que eu vou aprendendo com ele, eu vou ensinando e tem que vir da palavra. Mas eu gostaria de convidar os pastores, todos que estão presentes, para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 2. Vamos ler esse trecho tão conhecido nosso. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para trazer, porque só o Espírito conhece aquilo que ele quer que traga. Todas as vezes que eu vou pregar, eu sempre me lembro daquela palavra que Cornélio disse para Pedro: fizeste bem em vir. Agora todos estamos aqui prontos para receber aquilo que Deus mandou ser entregar. Então é bom sempre a gente lembrar que as pessoas saíram de casa depois de um dia de trabalho e deixaram o seu aconchego para ouvir. Não é a abobrinha do pregador, não é engano do diabo, é o que Deus mandou entregar. Então, é com esse temor que eu estou aqui diante de vocês e peço a Deus que eu tenha sempre esse temor. Aqui, o assunto é casamento. Jesus aqui vai dar, assim, um princípio em sinais. A Bíblia diz que houve um casamento em Caná. E a mãe de Jesus estava presente. E Jesus foi convidado com seus discípulos. Ora, quem provê o vinho para o casamento é o noivo. E é um vexame muito grande para o noivo se o vinho acaba. É uma vergonha, é uma desonra que enquanto está acontecendo a festa do casamento, o vinho acabe. Acontece que Jesus Cristo chegou com seus discípulos, homens, e o vinho acabou. Aqui a impressão que nós temos é aquela de mãe, porque Maria era uma mãe irresponsável. E quando ela viu que o vinho acabou, ela disse para o filho dela: dá um jeito, você trouxe muitos homens que beberam todo o vinho, não é? Então, mas a resposta dele é uma resposta que só vai ter conexão
quando ele falar disso lá na última ceia, na última Páscoa dele, onde ele fundou a que nós chamamos última ceia. Nós vemos claramente uma conexão, porque ele diz para ela, mulher, que tem a conotação de senhora, ainda não é, que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Se nós olharmos todas as vezes que Jesus Cristo fala a minha hora, nós sabemos que ele era movido por um pêndulo celestial. Havia uma hora marcada para ele e ele gostava de andar para não perder aquela hora. Nós vemos ele no capítulo 17 de João, quando ele fala dessa hora, ele diz, Pai, é chegada a hora. Então ele aponta para uma hora que era decisiva em todo o universo na vida dele. Ele diz para ela, não é chegada a minha hora. Nós vimos, ele manda, ela diz, façam o que ele mandar. Ele manda, a Bíblia diz que haviam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para se purificarem. Quando eles entravam, eles ali se purificavam, lavavam tudo para poder entrar no casamento. Se nós analisarmos, talhas de pedras, eles pegavam um bloco de pedra e eles cavavam, eles desgastavam a pedra até que ela ficava funda para caber ali o que eles queriam de água. O outro nome para pedra é rocha. E quando nós comparamos essas 6 talhas que eram feitas para purificação, nós sabemos que essas 6 talhas do casamento se referem a 6 alianças que se passaram. Essa questão de 6 alianças, às vezes, tem problema teológico, porque existem pessoas que dizem que houve uma aliança adâmica, uma aliança edênica, mas a grande maioria dos teólogos aceita que a aliança edênica e adâmica são uma. Então, se contamos assim, tem a aliança adâmica, aliança abraâmica, noética, abraâmica, temos a aliança mosaica, aliança davídica, aliança palestiniana. Então, são 6 alianças que estão ali representadas naquelas 6 talhas de pedra. Rocha. Qualquer coisa, você queria saber alguma coisa? É palestiniana. É sim. Então, vamos olhar um pouco essa rocha, essas pedras perfuradas. Quando Deus chama Moisés, que Moisés estava num momento muito difícil do ministério dele, que ele não aguentava mais. Ele estava sofrendo muito, porque a mulher dele não podia ficar lá com ele. Porque a titia Miriam não aceitava, a cunhada, porque não era israelita. Titio Arão também não aceitava. O povo de Israel fazia fofoca contra ela. E os filhos dele não eram bem aceitos, porque não eram de ventre israelita. Então ele estava com muita dificuldade. O povo tinha feito bezerro de ouro. Ninguém estava entendendo direito as coisas. Ele, com aquele jeito de príncipe, aquela educação finíssima, ele vai fazer uma oração para Deus assim: mostra-me a tua glória. Mas Deus, ele sabia que para ver a glória de Deus ele ia morrer. Então, quando ele diz isso para Deus, Deus olhou para aquele homem com tanta misericórdia, porque viu que estava pesado o ministério para ele. Disse: vem, Moisés, sobe aqui, vem ficar perto de mim. Não quero ninguém contigo, nem perto do monte, só você e eu. E Moisés foi. E quando Moisés chega, ele diz para ele: olha, Moisés, bem junto a mim há um lugar. Eu te colocarei na
fenda da rocha. Colocarei sobre ti a minha mão. Passarei diante de ti toda a minha bondade e toda a minha misericórdia, mas o meu rosto não verás, porque se vires vai morrer. Então nós vemos aqui, Deus está deixando claro que bem junto a ele, do trono do Deus eterno, tem uma rocha que está fendida do lado, está aberta do lado, está rasgada do lado. É uma rocha como a abertura, do lado do trono de Deus. Quando nós olhamos para essa afirmativa de Deus, nós vemos esta rocha. Nós olhamos para a cruz, a rocha foi fendida pelo soldado romano e dela saiu sangue e água. Não é? Então, essa rocha tem água, mas ela tem sangue. Se você olhar, quando o profeta Jeremias chama a igreja é gentílica, não é? Porque a igreja não é israelita. Ele diz, deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Fazei como a pomba que se esconde na abertura da rocha escarpada. Por isso a igreja toma esse nome de pomba, porque a pomba é um animal que ela habita a abertura da rocha, os flancos, as aberturas, sim, ela se esconde por ali. Então nós olhamos para essa afirmativa de Deus, bem junto a mim, a um lugar, eu te colocarei na fenda da rocha, na abertura. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus, que é a rocha, aberto do lado. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Porque a igreja tem que entrar na rocha pelo lado. Porque a igreja é a mulher, ela é a costela, ela entra no lugar da costela. Não é? Então, o corpo de Jesus na cruz, quando o soldado romano risca, rasga, fere, a Bíblia diz ali que saiu sangue e saiu água. Para você entrar nesse corpo, você tem que ser lavado por essa água, justificado por este sangue, para poder entrar. Isso está escrito no capítulo 21 de Apocalipse, quando a Nova Jerusalém é uma cidade quadrangular de 12 portas, 3 de cada lado, mas as portas são uma pérola. Para entrar na Nova Jerusalém tem que passar pela pérola. O que é a pérola? A pérola é o resultado da ferida da ostra. A ostra só produziu a pérola porque ela foi ferida. Porque se ela não fosse ferida, ela não produziria pedra. Então nós vemos tudo isso tem a ver com a rocha. Com a rocha, que é Jesus. Então, quando nós vemos essas 6 rochas cheias de água, isso nos aponta para 6 alianças que foram antes, em que a purificação ela era feita pela água. Sempre foi requerido isso. Mas ali naquele casamento, Jesus Cristo diz para Maria, não é chegada a minha hora. Não é o meu casamento. Não é a hora de eu prover o vinho. Se o noivo prover o vinho para o seu casamento, esse não é o meu casamento. Não sou eu que tenho que prover o vinho. Mas, se nós olharmos que haviam 6 rochas ali, entre eles existia a rocha viva, que era Jesus se movendo ali cheio de sangue. Ainda não era o casamento dele, quando ele transforma aquela água em vinho. Quem viesse depois ia se purificar onde? Não tinha mais água, só tinha vinho.
Então Jesus estava dizendo, eu vim no meu casamento. A purificação será feita no meu sangue representado nesse vinho. Porque a purificação para entrar para o meu casamento é no meu sangue, desse vinho. Quando nós olhamos no último momento dele, antes da cruz, que ele estava lá na Páscoa, né? Nós vemos bem isso claro no capítulo 22 de Lucas, porque este evento do casamento de Caná é exatamente antes da primeira Páscoa do ministério de Jesus. Jesus teve 3 Páscoas, porque eram 3 anos de ministério. Mas a primeira Páscoa, ninguém diz nada, ele não fez nada. A única coisa que marca essa Páscoa é que ele expulsou os vendilhões do templo. A segunda, e só quem menciona é João, a segunda Páscoa, ele foi marcada exatamente porque ele alimentou aqueles 5.000 homens. Mas a terceira é a última Páscoa dele, ele ia encerrar a Páscoa, então ele manda preparar, vocês lembram João e Pedro e a cidade, que eles iam encontrar um homem que estava com cântaro nas costas para seguir aquele homem que ia para a casa do outro e perguntar para ele onde era o lugar onde eles deviam preparar a Páscoa. O homem indicou, eles encontraram tudo pronto, prepararam a Páscoa. Na hora da Páscoa, nós sabemos que a Páscoa dos judeus é muito simples. A liturgia deles é muito simples. É tudo em torno de 4 taças. Essas 4 taças ficam ali. Eles botam o pão asmo, os pães asmos, as ervas amargas, eles botam o cordeiro assado e as 4 taças. O responsável, a autoridade, normalmente o pai da família, porque a Páscoa é um jantar familiar, ele vai começar, ele se levanta e pega a primeira taça, que se chama Kiddush. Essa é também chamada a taça da santificação. Ele toma e ele levanta, ele faz a oração e ele passa a taça. Todo mundo da mesa vai tomar daquela mesma taça. E o que sobra vem para ele, ele acaba de tomar. Aí eles sentam e eles comem as ervas, o cordeiro, e alguém da mesa vai fazer uma pergunta, porque ele vai tomar a segunda taça, que é Hagadash, que é a taça da explanação. E a pergunta é a seguinte: por que esta refeição é separada de todas as outras? Por que ela é diferente de todas as outras? Aí ele vai explicar o que aconteceu no Egito, como Jeová, com um braço estendido, mão poderosa, os tirou de lá e ordenou que esse dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Eles se gabam ali naquele momento. Aí eles tomam, ele passa a taça por todos bebem, ele bebe o que sobrou. Vai chegar agora a taça da ação de graças. É do pão. Ele tem, as crianças aprendem, judias aprendem desde o colo da mãe como é que se faz, porque eles estão acostumados a fazer todos os anos. Então, todos os anos são as mesmas palavras. Quando ele pega o pão, ele diz: este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei dele todos. Todos os homens que estavam ali com Jesus eram judeus. Eles sabiam aqueles passos da Páscoa de cor. E quando Jesus começou, ele tomou a taça Kiddush,
ele fez tudo direitinho, pegou Hagadash, fez tudo direitinho. Quando chegou na hora do pão, a coisa começou a mudar. Era a última Páscoa, dali ele ia para a cruz. Então ele disse: este é o pão que vossos pais comeram na terra do Egito? Não. Isto é meu corpo, dado por vós. Vocês acham que aconteceu ali? Todo mundo pensou, o mestre pirou. Que isso? Está tudo errado. Não é assim, está errado. Tomai, parti e comei dele todos. Este é o meu corpo, dado por vós. Aquilo dali deve ter criado um clima severíssimo naquela mesa da Páscoa. Eles tomaram a taça, ele tomou a taça e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Presta atenção. Ele está se referindo a uma aliança específica. Ele não disse de uma nova aliança, ele disse da. Ele está mencionando alguma coisa que eles sabem. Por quê? No livro do profeta Jeremias, Deus enuncia uma nova aliança. Lá no capítulo 31, o profeta abre a boca e diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles naqueles dias. Nas suas mentes imprimirei a minha lei. Também no seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus. Eles serão meu povo. Não ensinará mais um ao outro, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando você vê o autor de Hebreus, ele repete isso mesmo no capítulo 8 de Hebreus, a partir do versículo 8. E ali ele diz, se ele está dizendo nova, é porque a antiga foi anulada. Este capítulo, lá, entre os fariseus e estudiosos, e aí Jeremias, qual é o sangue que vai selar esta nova aliança? Jeremias, não sei. Porque Deus enunciou, mas não disse qual era o sangue. Qual é o sangue? Porque não pode haver aliança sem derramamento de sangue. Todas as alianças, você vê, elas são seladas com sangue. E cadê o sangue dessa aliança? E Jeremias, não sei. Então, o capítulo 31 do livro do profeta Jeremias foi sempre um capítulo interrogativo. Ninguém dava crédito nele. O profeta deu uma errada ali, não tem como é. E os discípulos sabiam disso. Quando Jesus chega ali na mesa da última Páscoa, que nós chamamos última ceia, ele disse: ei, esta é o cálice da... Vocês estão lembrados da nova aliança que o profeta Jeremias enunciou? Que todo mundo diz que ela não é válida porque não tem sangue? O sangue que está validando essa nova aliança está correndo nas minhas veias agora. Então Jesus Cristo ali, ele está revelando qual é o sangue da aliança eterna entre Deus e os homens. Porque ele está caminhando para o casamento. Então ele está falando desse sangue que ele começou a falar nas bodas de Caná. Ele ali, nas bodas de Caná, é a 7ª rocha. Só que a rocha viva, cheia de sangue, representado naquele vinho. Só que ali não era o casamento dele. Mas agora ele se encaminha para o casamento dele. Então ele está falando da aliança que vai ser firmada com o sangue dele. Então, quando ele vai lá na cruz,
ele vai pagar o preço da noiva. E qual é o preço que ele paga? Não é o sangue dele? Quando Jesus Cristo desceu, quando Jesus Cristo estava no Getsemane, ele fez uma oração, 3 vezes a mesma oração, parecia uma reza, que era repetida. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua que estás no céu. E muitas pessoas acham que o cálice que Jesus não queria beber era a morte na cruz, mas não era, porque Jesus Cristo veio para a cruz. A cruz era a missão de Jesus, era seu escopo, seu objetivo. Nós lembramos quando Pedro tentou dissuadir Jesus da cruz, que ele virou para Pedro e disse: arreda, Satanás. Nós lembramos quando ele ia subindo para Jerusalém, que ele disse para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, morto, crucificado e morto. Então, ele foi consciente do que ele ia fazer. Então, não é esse o cálice que Jesus não queria beber. Outros dizem que o cálice que ele não queria beber era o cálice da humilhação moral da cruz. Porque nós sabemos que todos os apedrejados e todos os crucificados iam completamente despidos. Completamente despidos. Como nós vimos, Jesus comeu o jantar da Páscoa, bebeu das 4 taças. E ele desceu dali para o jardim do Getsemane. Ele é homem. Dali ele foi preso. Foi levado aos pontapés para a casa de Pilatos. De Pilatos ele foi levado para a casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. De lá ele foi para a casa de Caifás. De Caifás ele voltou para Pilatos. De Pilatos ele foi para Herodes. De Herodes voltou. Isso aos pontapés, aos empurrões, aos gritos. Acha que durante a noite, acha que alguém ali disse para ele: ó Nazareno, você não precisa ir ao banheiro? Lógico que ele precisaria. A noite toda ele é homem. Não, tudo tinha que ser feito em público para que ficasse provado que ele não era filho de Deus, para ele ser envergonhado. Olha, a situação de Jesus no dia, quando amanheceu o dia, era tão dramática que eles acharam que Jesus podia nem chegar vivo lá no Monte da Caveira, no Calvário. E os 2 outros que foram crucificados junto com Jesus carregaram a cruz como todo homem que ia ser crucificado. Mas Jesus precisou de ajuda. Ora, Jesus era um homem atlético, forte, um rapaz de 33 anos, não é? Sadio, carpinteiro, forte, andava muito. Ele era atlético, mas chegou um ponto que a situação dele era deplorável. Eles temeram que Jesus não conseguisse chegar no Calvário. Pegaram um sirineu que ia passando, de nome Simão, para ajudá-lo, para que ele chegasse vivo para ser crucificado naquela situação. Então, essa vergonha dele ficar despido, meus irmãos, até hoje, um homem, ele não se expõe sem roupa. Mulher até se expõe, mas homem não. Homem, estou falando de homem macho. Ele não expõe o corpo dele sem roupa. Você pensa há 2000 anos atrás, quase. Pensa Jesus, a humilhação, sem roupa, diante dos seus discípulos, da sua mãe. Que coisa horrível. Mas também não era esse o cálice que ele não queria beber. Qual era o cálice? Nós temos que considerar o seguinte:
Durante o tempo que Jesus estava na cruz, ele falou 7 vezes, é registrado na Bíblia, são chamados os 7 gritos da cruz, ou 7 palavras da cruz. É provado que ele estava de frente para o Pai o tempo todo, porque a primeira palavra que ele disse na cruz foi Pai, e a última foi Pai. A primeira foi Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a última foi Pai. Não, a primeira foi Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele esteve o tempo todo diante do Pai. Mas nós lembramos que tem um cálice que ele não quer beber, que é duro demais. Se nós olharmos para a primeira narração lá no Gênesis, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Em seguida, Deus diz, haja separação entre luz e trevas. Olha, Deus ordenou separação entre luz e trevas. Então, vai haver separação para sempre. É a palavra de Deus, ele ordenou. Levando em consideração isso, a Bíblia diz em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, Deus é luz, pecado é treva. Deus será sempre luz, pecado será sempre treva. Quando Jesus está lá na cruz, chega o momento dele tomar o cálice da minha morte, do meu pecado, dele abraçar a minha maldição para devolver para o inferno. Nessa hora que ele toma isso, ele toma o cálice da separação. A grande marca aqui é a separação. Quando Adão, lá no Éden, comeu o fruto, houve um abismo entre ele e Deus, mas Adão não gritou. Não dá para entender. Adão se viu nu, ele e Eva, eles não gritaram, socorro, Senhor, nos ajude, porque para eles aquilo era uma coisa inédita. Eles não gritaram, eles não pediram socorro, eles foram se esconder. Nem Eva, porque mulher não é escandalosa. Não. A mulher não gritou. Não gritou. Então esse grito ficou faltando. O grito da separação. Só Adão podia dar. Porque ele conheceu antes. E Eva. Eles não gritaram. Quando chega agora na cruz, Jesus Cristo vai levar o nosso grito pela separação. O grito que não houve. O grito que não aconteceu. Chega a hora, ele abraça. E ele, quando ele abraça, ele se faz maldição. Ele grita a separação. Eli, Eli lama sabachthani. Por quê? Por que me abandonaste? Ele gritou a separação. Naquela hora, a Trindade era só o Pai e o Espírito. O Filho era maldição. O Filho era treva. E Deus tinha ordenado separação entre luz e trevas. Deus continuava sendo Deus e ele agora era treva pura, uma pústula de pecado. Ele não aguentou. Ele disse, agora eu já fiz tudo. O preço está pago. Deus amado, Senhor. Eu paguei tudo. Não tem nada para fazer aqui mais. Completei a redenção. Aí ele gritou, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E abraçado com a minha morte, ele morreu
e ele foi no inferno entregar para Satanás. E ressuscitou livre dela, Oh, glória a Deus. livre da sua morte e da dele também. Amém. Aleluia. Então, considerando isso tudo, voltando para a boda de Caná, Jesus Cristo, lá nas bodas de Caná, ele falou disso. Ele disse, olha, no meu casamento, a purificação, o vinho que o noivo vai oferecer, que sou eu, é o meu sangue. Para entrar neste casamento, é o meu sangue. O meu sangue é a porta de entrada. A purificação é pelo sangue. Quantas vezes nós esquecemos do valor deste sangue? Este sangue foi anunciado no primeiro milagre de Jesus, na ceia de Jesus, lá na cruz, ele gritou muito alto. Quando nós pensamos nisso tudo, Jesus então completa seu trabalho, pagou o preço da noiva, dentro da casa da noiva, ele pagou o preço dela, ele veio para isso, e como todo casamento judaico, o produto estava comprado. A Bíblia diz que ele comprou todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação. Amém. Todos. Glória a Deus. Não podemos nos iludir. Todo bandido está comprado pelo sangue de Jesus. Todo ladrão, toda prostituta, todos nós, todo mundo está comprado. São todos filhos de Deus? Não. Por quê? Todo processo de compra não fica pronto quando você acabou de pagar. Que Deus lhe defenda. Você compra um apartamento pela Caixa Econômica. Aí você faz um pacto lá de pagar em 10 anos. Aquele apartamento vai comer com você e sua família na sua mesa por 10 anos. Mas, enfim, acabam os 10 anos. No último mês, o dinheiro está na sua conta, é o dia de você ir à Caixa Econômica para pagar a última promissória, último mês, último ano. Você amanhece o dia feliz da vida, você canta louvores, você dança, pega a sua mulher por dentro de casa e dança. Você sai que te agradece a Deus, aquela festa que a gente faz, né? Vai lá na Caixa Econômica, paga. Liga para sua mulher, ó, minha filha, tudo já. O apartamento é seu? Não. Mas está todo pago. Tá, mas não é seu. Você quitou, pagou tudo, pagou, mas não é seu. Venda que eu quero ver. Não pode. É seu de fato, mas não é de direito. Por quê? Porque falta a última etapa na transação de compra. Precisa do selo, do cartório de imóveis. Aí você espera, a Caixa Econômica vai lhe dar um documento de quitação, vai para o cartório de registro de imóveis para receber a assinatura do tabelião e o carimbo do registro de imóveis. Marcam para você ir buscar. No dia que você vai lá e você pega o papel, está selado o seu nome, também é seu. Você é proprietário, o seu nome está ali, você tem direito, você pode fazer o que quiser por causa do selo. Jesus Cristo me compra essa noiva aqui na terra. Comprou. Subiu para o céu sem selo. A Bíblia diz, em quem vós, Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No momento, você já foi comprado. Um dia você ouve a palavra da verdade. Você se rende a Jesus Cristo. Na hora que você se rende, você é selado. Agora você é propriedade. Você tem que confessar, porque a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares, Jesus será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Então, na hora que você anuncia que você é propriedade de Jesus, você fica selado. O selo do Espírito é indelével. No reino do Espírito, anjos e demônios reconhecem você como filho de Deus pelo selo que você tem. Jesus Cristo foi. E o Espírito Santo desceu para quê? Para selar a sua propriedade. O trabalho de vocês como pastores aqui na América é conduzir todo esse trabalho, de levar pessoas a aceitarem Jesus para que eles sejam selados. Vocês anunciam tudo o que aconteceu para que eles sejam selados. É um trabalho mais lindo do mundo, é o trabalho de anunciar Jesus. Porque você anuncia, as pessoas vão ser carimbadas, porque compradas elas já estão, vão ser seladas para toda a eternidade. Ali no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, tem a Real Grandeza, tem escola britânica. Lá na minha igreja, que é ali, e é uma escola muito cara. Deve estar agora para cada aluno uma média de 16, 17 mil por mês. É uma escola para quem tem condição de pagar. Bem, uma vez eu estava lá, que eu botei meu carro lá dentro, porque nós tivemos uma reunião de oração à tarde. Eu saí para fazer alguma coisa no Morro Dona Marta, quando eu voltei, eu não podia tirar o carro, porque as crianças estavam saindo. Então eu não podia tirar meu carro lá de dentro, que era perigoso. Então eu fiquei lá fora esperando acabar o fluxo de crianças para pegar meu carro. Eu estava olhando. Havia uma moça que era guarda de trânsito, negra, seca, cabelo duro, lá, com o apito dela. Mas ela era guarda de trânsito, ela tinha autoridade do Departamento de Trânsito do Rio. Então, os carros que vinham com seus motoristas não podiam parar ali. Eles tinham que ir mais adiante para a criança entrar. Chega um cara que era da embaixada do Canadá. Era o próprio cara poderoso. Chegou lá no lugar proibido. Ela fez para ele assim. E ele... Ela fez assim, baixa o vidro. Vai. Ele ficou vermelho. Aquele homem queria pegar aquela neguinha e torcer. Mas ela tinha o distintivo. Ela tinha o distintivo do Departamento de Trânsito. Ele se enroscou todinho, teve que obedecer a ordem dela, por causa do distintivo. Eu me lembro disso toda vez que eu estou numa dificuldade. Eu tenho uma marca. O reino do Espírito, eles sabem quem sou eu. Empino o corpo e digo, eu sou filha de Deus. Vou embora. Porque nós temos essa marca. O grande problema é que muitas vezes esquecemos. E nos comportamos como se fôssemos escravos. É verdade. Nós fazemos Eu sempre fui muito a Israel. Há muito tempo. Eu já fui a Israel até sozinha para chegar lá, ficar 3 dias orando e voltar.
Então, eu já fui umas 22 vezes a Israel. E eu vou sempre para pregar em congressos. E os últimos anos eu tenho... A pastora Helena Tanuri tem um congresso de mulheres que ela faz lá. E quem vai com ela pregando sou eu. E eu me lembro no primeiro congresso que nós fomos. Aí, quando chega a hora, o dia do batismo no Jordão. Eu estava olhando para aquele dia de batismo assim. Vai ser um momento de folga para mim. A minha nora estava comigo. Eu disse para minha nora, olha, hoje de tarde vai ter o batismo no Jordão. E na hora que tiver todo mundo batizando lá, eu quero ficar sentada, bebendo um copo de suco de romã. E você vai pagar para mim, que eu não tinha nenhum tostão. Aí eu fui para lá com esse espírito. Não é o melhor, mas... Estava todo mundo já lá preparado com aquela roupa branca. E eu peguei com a minha menina a bolsa dela. Lá vou eu caminhando para o homem que vende suco de romã. Lá vem a Helena Tanuri. De meia! Eu disse, que foi, pastora? Você não está vestida. Eu disse, eu estou. De meia. Ela se comporta sempre como se fosse minha filha e eu acho que eu sou mãe dela. Porque eu amo aquela mulher, sei que ela me ama. E ela tem idade para ser minha filha. Ela disse, a roupa para entrar no Jordão. Eu disse, o que é que eu vou entrar no Jordão? Ela disse, para batizar as pessoas. Eu disse, eu não vou batizar, não sou pastora. Olhe bem, na minha igreja, eu nasci e cresci sabendo. Quem batiza é pastor. Quem serve a ceia é o pastor. Quem faz o enterro é o pastor. É o pastor que faz tudo. Eu não tenho que fazer, eu não sou pastora. Aí ela disse para mim, botou a mão na cintura assim, ela é desse tamanho. E quem disse que só quem batiza é pastor? A minha cabeça foi assim, procurando um versículo na Bíblia. Para entregar assim para ela, viu? Não achei nenhum. Mas eu achei um versículo, diz, ide, fazer discípulos, batizando. Aí, ela me pegou pela mão, me puxou, ela já tinha alugado a roupa para mim. Não tinha levado outra roupa para trocar. Botei. Entrei lá assim. Senhor Jesus, dessa vez o Senhor foi longe demais. Eu não sei, eu nunca tinha ficado perto de ninguém batizando, porque eu nunca ia batizar. Olha o que é você não aproveitar as oportunidades e aprender o que tem que aprender. Não ler a Bíblia como está escrito. Na minha igreja, só quem batiza é pastor. E eu aprendi isso. Está errado. Ou pelo menos é insuficiente. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu não sei batizar. Eu não sei por onde começa. Eu não sei como é que faz. Senhor, vou passar vergonha. O Senhor me trouxe aqui. Vai me matar de vergonha. Olha, começou aquele turbilhão. Você já passou assim? Eu agoniada, e daquele jeito fui dentro do rio. Ela percebeu, ela disse, olha, eu vou ficar com o João. Eram 2 filhas. João, o marido dela, aqui. E você vai ficar... Eu vou lhe dar o André. O André é um irmão lá de São Paulo, que é igual um guarda-roupa. Ele é enorme, né? A mulher dele chama ele de algodãozinho. Só para ela. Porque eles, quando você pegar a mulher para botar dentro do rio, você pode ir junto com ela. Então, o algodãozinho, aqui o André, vai lhe segurar para você não afogar com ela. E eu estava aqui pensando, Senhor, e agora? Como é que faço? Enquanto eu estou nessa... Eu estava em ponto de abrir no berreiro. Eu estava em pânico. Uma mulher levantou e disse, ó Senhor Deus, meu Pai, louvado seja o seu nome pela sua bondade. Há 17 anos atrás, lá em Maryland, a irmã de mestre estava pregando. E eu entreguei minha vida ao Senhor. E ali eu lhe pedi que eu queria ser batizada no Jordão por ela. Eu
Eu olhei para a mulher e disse, então, a culpada é você. E quando eu vi o nome dela e da pastora Helena Tanuri, eu disse, eu tenho que ir. O Senhor abriu as portas e aqui eu estou, Senhor. 17 anos depois, para ser batizada por ela, eu pensava, ela nem sabe que eu não sei nada. Nisso aconteceu um fato que rarissimamente acontece na minha vida. Eu tive uma visão. Eu não sou aquela pessoa de ter visão, de sonhar sonhos proféticos, de ouvir voz. Não sou, o meu negócio é na palavra. Eu acho que cada um tem seu jeito. Eu vi, eu digo para vocês, estou contando isso porque tem a ver com as bodas de Caná. Eu vi um homem, eu vi uma cruz, mas a cruz, ela não era assim, ela era assim, para cima. Eu vi um homem, era corpo de homem, porque corpo de homem, eu sei, homem não tem seio, pelo menos isso. Era daqui até aqui, e os braços para cima. Ele estava pendurado, aqui as costelas dele sobressaíam assim. Aqui tinha um buraco enorme. Saía água e saía sangue. Eu vi aquilo derramando assim, derramando. E eu ouvi a voz. Batizar é entrar no meu corpo, morto pecador, ser filtrado em mim e sair filho de Deus. Eu vi aquela mulher vindo de lá de dentro do Jordão, que nem uma flecha, entrar aqui nele, o corpo dele deformou todo e ela fugiu por aqui, pelas nuvens. Eu tremi, eu tremi, eu tremi e comecei. Batizar é entrar no corpo de Jesus, morto pecador, ser filtrado nele. Nele você deixou seu pecado, sua dor, sua sujeira e você sai filho de Deus. Olha, eu batizei tanta gente, eu não queria, no final eu queria batizar, mas não tinha mais ninguém. Mas ali eu vi o resultado do que é o corpo. O corpo onde nós estamos é um corpo onde todos nós fomos lavados nesta água, purificados neste sangue, anunciado desde o primeiro milagre das bodas de Caná, explicado na última ceia e escancarado lá na cruz para nós. Portanto, quando nós olhamos para este sangue necessário, se nós pensarmos em Jesus como aquele que derramou o sangue por nós, creio que nós levamos muito mais a sério. Eu não estou dizendo que aqui tem alguém irresponsável, mas é que ultimamente temos tratado a igreja com tanta irrelevância. A igreja se tornou uma noiva indiferente ao noivo. É uma igreja, é uma noiva que não tem tido prazer de gastar tempo com o noivo. Não é? Não tem tido prazer. Se nós fazemos uma reunião de oração, poucas pessoas vão. Não tem a noção do que é a congregação na oração. Quando nós lembramos daqueles homens que nem eram filhos de Deus, nem eram israelitas, aqueles 3 magos, que eles queriam encontrar a estrela do rei. Eles eram fascinados de saber que o rei de Israel tinha uma estrela no céu. Porque rei tem tudo que quiser na terra, mas uma estrela no céu. Aqueles homens gastaram muito tempo, muitos anos da vida dele, quando enxergaram, prepararam suas caravanas e foram. Chegaram em Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorar. Olha o objetivo deles. Cruzaram o deserto, suas comitivas, seus camelos, muito dinheiro.
Quando enfim eles conseguiram chegar na casa, a Bíblia diz assim, chegando na casa, encontraram Maria, sua mãe, e o menino. Aí a Bíblia diz assim, prostrando-se, o adoraram. Entregaram suas ofertas e voltaram para casa. O objetivo deles era adorar. Aleluia. Glória a Deus. Nós hoje temos a adoração dentro do nosso quarto, na nossa sala. Porque Jesus disse para a mulher samaritana, não é onde adorar, é como adorar. Nós já temos o Espírito e a verdade. E nós podemos adorar onde estivermos, como verdadeiros adoradores. E nós temos deixado isso para segundo plano. Eu sei que vocês hoje todos trabalharam. E vocês não estão aqui porque não tem mais nada para fazer. E amanhã tem para continuar. Mas olha o prazer de estarmos juntos. Não é? Isso aí está sendo diluído porque eu fico em casa, eu assisto pela televisão. Mas assistir não é participar. Eu assisto um jogo de futebol, mas eu não sou o Cristiano Ronaldo, jogando lá na grama, não é? Então, o que eu gostaria de deixar hoje, nessa encontro que nós estamos aqui, é o valor deste sangue. Este sangue que foi anunciado, esta aliança eterna que foi anunciada pelo profeta Jeremias 700 anos antes de Jesus Cristo vir. E como ela ficou guardada, o sangue ficou em segredo. Foi anunciado, vislumbrado lá nas bodas de Caná. Eu vim para fazer um casamento, mas no meu casamento, como todo noivo, sou eu que vou fornecer o vinho. Mas o vinho é o meu sangue. Ele anuncia, dá um vislumbre nas bodas de Caná e abre o jogo na última ceia e derrama o sangue na cruz para nós. Então, eu queria que nós pudéssemos pensar muito sobre isso, muito mais no sangue de Jesus durante este ano todo. O preço que foi pago, o preço que foi pago lá. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.